trauma, nós consideramos que é a pandemia esquecida. As mortes por trauma superam todas as outras causas de morte na população trabalhadora. 6 milhões de mortes por ano por trauma. Morre mais do que todas as doenças contagiosas somadas, incluindo Covid, malária, tuberculose. É praticamente a morte de toda a população da ilha da Irlanda por ano. 40 milhões de pessoas por ano com lesões permanentes. 100 milhões de lesões temporárias. Este gráfico é muito chocante porque o mundo parou em 2020 devido à Covid. E o mundo não para por causa do trauma, que mata mais do que Covid, malária, tuberculose, HIV. Então é um problema muito sério, todos nós estamos expostos e que temos que ter um entendimento de como lidar com isso. Quando nós consideramos as causas de morte por trauma, nós verificamos nesse gráfico da OMS que os acidentes de trânsito são praticamente 1/4 das mortes, um número muito, muito elevado. E com o envelhecimento da população, nós temos também algo que tem se destacado muito, que são as quedas, 14%. Suicídios também têm crescido muito, 16%. Homicídios é algo muito próximo de nós, infelizmente, cerca de 10% das mortes, e uma série de outras situações. Esse gráfico ele é recém-publicado do ATLS, onde mostra a estimativa de mortes cada 100 mil habitantes. E nós podemos verificar no mapa do mundo onde tem mais mortes, onde tem menos mortes. Nós vemos que existe alguma correspondência com países com desenvolvimento e alguns países que vivem constantemente em conflito. Então, esse gráfico acaba mostrando muito essa situação de conflito, essa situação de pobreza. Existe uma relação muito grande também em trauma com o gênero. E nós verificamos aqui que o gênero masculino ele tem muito mais exposição, principalmente quando nós avaliamos os acidentes de trânsito e os homicídios. A diferença é significativa. Nós também temos diferença em todos os outros setores, quando nós colocamos queda, suicídio, guerra, sempre o homem está mais exposto ao trauma e a ter mortes por trauma. Outro dado muito importante é o trauma relacionado ao nível econômico. Quando nós verificamos aqui nesse gráfico, nós vemos que os países de baixo nível econômico têm mais mortes do que os países de alto índice econômico. Quase o dobro que acontece nos países ricos. Então, é muito significativo essa relação que existe com a pobreza. Também, um dado recente são os acidentes de trânsito. Quando nós comparamos aqui na linha azul os países desenvolvidos, com linha vermelha os países subdesenvolvidos. Então, existe uma queda das mortes por acidentes de trânsito, mas muito mais pronunciada nos países desenvolvidos do que naqueles países pobres. Por que isso acontece? Olha essa foto. Essa foto nos traduz muito do que acontece, por que acontece isso. A chance de ter um trauma aqui, um trauma que tenha mortes, ela é considerável. Da mesma maneira, quem projetou essa motocicleta não poderia imaginar que consigo contar 10 pessoas aqui nessa motocicleta, mas pode ser que tenha mais. Então, sim, a chance de... Imagina uma queda assim, o que acontece. E também o engenheiro que projetou esse caminhão nunca imaginou que ele pudesse ter um número tão grande de pessoas. A impressão que dá é que o veículo vai indo em frente e as pessoas vão caindo, morre um ou dois e está tudo certo. Essa é a impressão que dá. Da mesma maneira que duvido que não caiam uns 3 ou 4 numa viagem de trem dessa maneira. Então, é muito relacionado à pobreza, ao nível sociocultural, socioeconômico com o trauma. Então, este é um ponto. E é só nós olharmos em volta do nosso país, que é um país cheio de contrastes, para nós conseguirmos entender o quanto que o trauma ele tem um impacto. Porque nós temos 2 mundos. Nós temos um mundo rico e temos um mundo pobre, com predomínio muito grande do pobre.
Então, nós estamos muito mais para este lado. Os acidentes de trânsito são uma preocupação muito grande, porque causam muitas mortes, e muitas mortes de pedestres, ciclistas e motociclistas, muitas pessoas com algum tipo de lesão, e a principal causa de morte nos jovens, né? O que é uma coisa muito triste pelo impacto social, pelo impacto econômico e por tudo que envolve um jovem perder a sua vida ou perder a sua fase mais nobre de produção profissional, social. É uma tragédia, né? 90% das mortes ocorrem em países pobres ou em desenvolvimento econômico. Os acidentes de trânsito, nós temos 400 mil vítimas de acidentes de carro por ano no Brasil, 47 mil mortes por ano. É como se nós tivéssemos um acidente aéreo todos os dias. Todos os dias cai um avião. Não aparece na televisão. E quando aparece algo, houve um acidente, poxa vida, o motorista perdeu o controle do carro e matou 7 pessoas. É dessa maneira que é encarado. E não deveria ser encarado dessa maneira, né? Porque muitas vezes não é acidente. Aqui é um acidente aéreo, infelizmente, né? Mas é uma situação que muitas vezes não é acidente. O que fazer, então, num cenário como esse? Nós temos que estar preparados e entender tudo o que acontece relacionado ao trauma. 2 aspectos são fundamentais: prevenção e atendimento, onde eu separei 5 pontos específicos para falar sobre esse atendimento. É impossível eu falar sobre trauma sem falar sobre prevenção, porque nós, que estamos na linha de frente, nós temos um papel fundamental para reduzir essas situações de morte ou de situações críticas de trauma, que é a prevenção. Nós somos formadores de opinião, nós temos influência nas pessoas que estão ao nosso redor, então nós temos sim uma missão. A missão não é só no nosso plantão. A missão é no dia a dia da nossa vida, no nosso convívio com os amigos, com os familiares. Essa missão é nossa, ela não sai de nós. Então, por isso que eu preciso falar de prevenção. Primeiro ponto: é possível voltar no tempo? Aconteceu um acidente muito grave. 3 pessoas morreram, 2 pessoas chegaram muito críticas no nosso pronto-socorro, uma pessoa está sendo operada, depois vai para a UTI, transfusão de sangue. Daquelas 2 que chegaram no nosso pronto-socorro, uma delas morreu. É possível voltar no tempo? E, de repente, nada disso teria acontecido? Infelizmente, não. Nesse filme, né, talvez alguns de vocês tenham assistido, O Efeito Borboleta, onde acontece uma coisa muito ruim, volta-se no tempo, depois toma-se um outro rumo, mas na nossa vida isso não é possível. Tá? Então, nós temos que antecipar essa volta no tempo. E a melhor maneira de nós fazermos isso é tentar evitar que aconteça o problema. O melhor tratamento que nós podemos dar para esses pacientes é aquela morte que você sabe que você não sabe que aconteceria, porque aquela pessoa escutou você falar e de repente ela tomou algumas medidas e acabou não morrendo. Ela chegou à noite para dormir como se estivesse tudo bem. E se de repente ela não escutasse você, ela teria feito uma situação diferente. Então vamos lá. É possível reduzir mortes por acidentes? Sim, é possível. É possível deixar 0 mortes por acidentes? Sim, é possível. Com uma série de medidas, países desenvolvidos mostram o quanto isso é possível. Existe um projeto da Organização Mundial de Saúde de mortes 0 no trânsito. Nós estamos até num mês favorável, que é o mês do Maio Amarelo, que é o mês de prevenção às mortes por acidentes de trânsito. Isso é perpetuado todos os anos com o objetivo de reduzir os acidentes, reduzir as mortes, reduzir sequelas e reduzir também o nosso plantão, porque todos sabem as situações que nós trabalhamos nos hospitais aqui no país. São situações de sobrecarga muito grande. Com menos trauma, menos sobrecarga. É bom para todo mundo. Então, algumas estratégias podem ser colocadas para que a gente consiga ter um melhor resultado com relação à prevenção.